no H9 Podcast, estamos aqui com mais um episódio e o convidado de hoje, meu amigo, o cara é casca grossíssima do mundo da luta, treinou, trabalhou com vários nomes importantes dentro do cenário das artes marciais, papel e caneta na mão, porque o homem vai abrir a caixa de ferramenta. Diogo Souza é o nosso convidado de hoje. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo bloco, vamos falar um pouco mais de parte técnica agora. Diogo, antes da gente falar um pouco mais sobre filosofia de treinamento e tudo mais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa parte de, não sei se a palavra certa é comportamento, tá? Mas é de atuação profissional, tá? Então, você tem aí a sua empresa, fez parte da equipe lá da Tinogueira. Eu vi também que você trabalhou um tempo, jogou tal, até trabalhou com equipe de rugby e tudo mais. Sim. Cara, como que você vê o seu papel como preparador físico dentro de uma equipe? Como que você vê esse seu papel, essa sua função? Certo. Pegando o gancho do que você citou sobre o rugby, foi algo que eu sempre gostei de praticar esportes. Então, já desde quando não deu certo o lance do futebol, fui tentar novas coisas. O rugby ensinou muitos valores. E o que eu defendo a tecla, Vitor, que até ajuda como os atletas te veem, e esse papel comportamental, é o preparador praticar algo. Eu não estou dizendo que o preparador tenha que competir as coisas que eu já competi, porque eu gosto, mas ele tem que praticar algo. Então, se você vai praticar seu treinamento, sua corrida, que ele veja essa disciplina, porque vai influenciar muito quando você disser, até quando você for transmitir algo. Então, assim, nós não podemos admitir um preparador inativo, 100% inativo. Então, que fique claro, né? Não estou cobrando aqui um preparador que também seja de alta performance e ele ensina a prática, mas que ele pratique algo, porque facilita muito quando você vai cobrar disciplina. Facilita muito quando você vai entregar. O cara sabe que você está falando que você já cansou correndo, você já amassou uma barra com peso, você já entrou em um campo, né? Você botou a sua cara para jogo. E realmente te abre a visão. Então, facilita muito nisso. Agora, da parte de responsabilidade, toda essa parte de entrega, tudo vem com muita disciplina, né? O preparador tem que ser organizado, simples, né? Simples. Não adianta ter uma linguagem muito complexa todos os dias, que a gente falou lá no início, sobre linguagem, né? Pessoas que você está lidando. Se você está lidando com um cara ali que seja fora do esporte, ali na rua que você encontrou e requer uma linguagem mais simples, cabe a você se você vai deixar a linguagem simples para querer interagir com ele ou se você vai se fechar numa bolha só sobre uma linguagem específica. Então, ter a sua vida ativa e você ser organizado ajudam muito num contexto, quando você entrega, cobra algo ou estabelece uma meta em conjunto com esse atleta. Show de bola. Bom, você já trabalhou, né, e trabalha com diversas modalidades esportivas, né, como a gente citou aqui, jiu-jitsu, grappling, judô, MMA, o rugby, trabalhou bastante tempo. Rugby cadeira de rodas também. Rugby cadeira de rodas, verdade, eu vi lá, rugby cadeira de roda. Cara, dentro desse processo da preparação física, voltado para o treinamento desportivo, tá? Como que você vê, qual que é a sua visão desses processos quando a gente pensa no treinamento desportivo como um todo? Assim? Como um todo? O primeiro, eu gosto sempre de jogar aberto com os atletas, né? Primeiro, eles têm que ter a consciência do princípio da continuidade. Para mim, é um dos princípios mais importantes do treinamento esportivo. Ele não deu continuidade, vai afetar o lastro dele. Então, essa é a entrega de acordo com cada esporte, porque é importante saber que o cara do MMA, ele em média vem 2 a 3 vezes na semana. Do jiu-jitsu já pode vir 4. Do rugby é outra história. E se falar do rugby em cadeirantes, a gente depende de acessibilidade, de diversos fatores. Mas pegando esse todo aí
O princípio da continuidade, um dos. Ele entender que se ele não cumprir a meta, ele pode ter seu condicionamento afetado, né? Falando mais assim do preparador físico, e quando encerrar aquele ciclo, essa férias, essa transição, período transitório, que não é o que ele quer, é o que a equipe determinar. Seja atleta que não esteja ligado a uma instituição, porque esse período transitório, se for off por um período longo, também vai afetar na continuidade. Então, é para eles entenderem assim no português, claro, que eles têm que sempre estar produzindo. Seja, acabei de fazer uma luta, agora estou só ali na natação de um mês e o Vitor vai me chamar para treinar, o Diogo, daqui 3 semanas, um mês, mas eles não podem parar. Recuperação ativa, entender que o corpo deles é a máquina de trabalho, a ferramenta de trabalho, né? E se eu não estimulo, se eu não lapido uma ferramenta, ela vai se deteriorando ou diminuindo sua meia-vida, não sei se posso definir assim. Então, eu definiria como o princípio da continuidade um dos principais. Show. E quais são os pilares que você acredita quando a gente pensa em especificidade do treinamento, né? Então, como a gente mencionou, né? Você trabalhou e trabalha com diversas modalidades esportivas, né? A gente tem aí os conceitos gerais, os pilares gerais, que são importantes em várias modalidades, mas quando a gente pensa na especificidade, quais são os pilares, quais são os pontos importantes que você observa que esse cara que está chegando agora, ou esse cara que está iniciando um processo de trabalho, ele não pode negligenciar? Primeiro, estudar muito cada modalidade, as vias daquela modalidade. Então, qual o tipo de via energética, gasto, enfim, o que aquela modalidade exige, se ela é de contato, se ela exige mais precisão. Então, para tudo isso, para o profissional que está chegando para entender de especificidade, a primeira é o canal de feedback do atleta, principalmente se você não for daquela modalidade. Então, não sei se eu estou fazendo numa linguagem mais generalizada. Quando eu fui trabalhar com rugby em cadeira de rodas, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir até o treino deles no colégio da Polícia Militar e sentar numa cadeira de jogo. E apanhei pra caramba dos caras na cadeira. Ali eu já tive uma ideia da diferença de que é o cara que tem um controle de tronco e o cara que tem a medula afetada. Então já começa a te abrir um canal. Então, para você ver, vamos falar só do rugby de cadeira de rodas agora. Entender toda a fisiologia do cara no dia normal e em dia de jogo. Porque eles não transpiram. Alguns têm a pontuação diferente, né? De acordo com o grau de lesão. Então, você tem que entender que a tocada de cadeira de cada um é diferente. Pequenos detalhes que no gestual específico vai te ajudar no treino. Então, se eu falar agora de organização de treino, eu dividi quais exercícios gerais, como você citou, eu posso fazer na cadeira de passeio, como as puxadas, um supino, um cadeirante, e quais eu faço a transição dele para a cadeira de jogo. Porque eu apanhei no começo também. Eu tive que fazer a transição do cara para a cadeira passeio, jogo, eu estava sozinho no dia. Então, primeiro, segundo dia, eu já quebrei em 2 blocos. O que é geral na cadeira de passeio, o que é específico na cadeira de jogo. Muda cambagem, muda, enfim. E o específico, Vitor, eu encaro ele assim como um refinamento, cara. Ele vai ser muito importante desde que a base seja bem feita. Então, até mesmo para o treinamento específico de cada modalidade, dá para fazer o mais simples possível. Se você tem ali 3, 4 gestos, vamos dizer assim, para um lutador, agora deixa o rugby de lado, em que melhore um atleta seu, o punch, né, a potência dele de golpe, o ground and pound dele, a movimentação, o trabalho de queda, eu ficaria, vamos dizer assim, com esses. Eu escolheria 3 a 4 gestuais específicos, seja em trabalhos de contraste, complexo, enfim. Porque eu também já vi isso, muito trabalho com excesso de informações no específico. E o específico, cara, você tem que ser o mais simples possível.
A gente tem que contar a trajetória do atleta. Ele já vem em perda de peso, ele já vem no estresse de um camp, e ali não é hora de você entochar informações, sobrecarregá-lo com informações. Então, se você que tiver que escolher, vamos dizer assim, eu tenho 10 exercícios específicos, você só pode escolher 4, escolha 4 que vão ser eficazes para aquela estratégia de luta, para aquela tática de luta, senão sobrecarrega o atleta com informação. Lembrando que nem todo atleta teve a continuidade na infância, ele ainda está num processo. Tem atleta que foi atingir o auge no 5º camp comigo. Aí ele começou com aquele gestual específico, vamos dizer assim, uma medicine ball na parede. Potência de golpe. Ele começou num ritmo, no 2º camp ele já tem uma outra classificação, a partir do 6º camp aquilo já está estabilizado nele. Mas não é no primeiro que você vai atingir, às vezes, o auge. Você tem que estabelecer o 100% daquele momento mais baixo. O sarrafo tem que ser mais baixo, né? Isso é importante, por isso eu bato muito na tecla da continuidade. Legal. E quando a gente fala de alto rendimento, cara, você já me trouxe uma coisa aqui bem interessante, né? Que no trabalho específico seja simples. Mas quando a gente pensa no trabalho de alto rendimento, no processo de treinamento como um todo, o que você identifica de pontos importantes quando a gente pensa nesse trabalho de alto rendimento? Cara, primeiro ele tem que ser muito bem planejado. Muito bem planejado. A gente tem que entender as fases e os cálculos das porcentagens de carga, acho que do volume e intensidade no geral. Não sei se é isso que eu quero, que a gente quer chegar. Você acredita que seja pontos importantes. Por exemplo, você trouxe aqui para mim, ó, no trabalho específico, falando já do alto rendimento, seja simples nas tomadas de decisão que você vai fazer, na escolha de exercício. Isso é um ponto importante no alto rendimento. Que ele consiga fazer com máxima eficiência aquilo que foi escolhido. Porque é algo muito complexo. Que você acredita que seja importante? Eu acho que o controle geral de volume e intensidade, eu acho que a periodização tem que ser a lápis, porque a gente está lidando, como você mesmo citou, com gestão de pessoas. E aí a gente tem ali um cara que está para disputar algo muito importante, algo de muita responsabilidade, mas naquela semana, o estado de prontidão dele, quando a gente verificou no início do treinamento, ele não está legal. Não dormiu bem, o cara que é pai está com o filho que não está legal. Então, nesse ponto eu digo que foi um exemplo só, né, que eu citei. A periodização deva ser a lápis, porque a gente vai ter que ajustar. E se você não põe a lápis, você vai se frustrar. E a gente está lidando com pessoas. Por mais que o cara seja o campeão, são pessoas. Pessoas têm emoções, razões. E aí, por que eu estou batendo nessa tecla para a pessoa aí, para a galera que está acompanhando? Porque eu já tive amigos, a gente debatendo de forma saudável, extremamente técnicos, não está errado, mas na hora da entrega, o cara, se você for muito assim, esse cara não é russo, cara. Esse cara não está entendendo o que você está falando. Você vai se frustrar. Primeiro dia que ele já não cumprir, e a gente falando de um atleta, vamos dizer, MMA, que faltou porque tem uma noite de autógrafo, e tem que ir lá por conta do patrocinador, você vai se frustrar. Então, nesse ponto, periodização a lápis, linha de trabalho, sempre um plano B, deu errado, onde a gente pode reajustar. Então, eu posso colocar na parte mais técnica uma opção B ou alguma uma ação e reação para um ajuste de volume e intensidade. Algo que no resultado final você veja que o seu trabalho ali não prejudicou ele ou não deixou de atingir a meta. Legal. Porque a gente já viu de tudo, né, cara? Eu já vi um camp impecável o cara perder em 40 segundos e o camp que... Pô, a gente não... Você vai deitar na cama, você, cara... Pô, já foi melhor isso, o cara, pum, sapatada, nocauteia, nocaute da noite, bônus, e você vai aprendendo. Por isso eu fui aprendendo periodização a lápis. Engraçado. Cada camp é um camp. Você me falou isso, eu lembrei agora aqui de uma atleta que eu fiz uma preparação. E aí, cara, passou um mês, assim, bicho, muito ruim, assim. Foi um mês, assim, muito ruim, muito ruim. Cara, das 4 semanas, a gente pensar em treino mesmo, foi 1 semana e meia. E aí foi convocada para a seleção brasileira, foi para a seleção
Aí chegou lá, testes físicos, aí mandou mensagem, ó, puta, amanhã tem teste físico. Eu falei, meu, nossa, melhor. Eu falei, não, ferrou. Cara, bateu o recorde da seleção. Sim, sim. Bateu o recorde. Tem, cara, tem coisas que são inexplicáveis, cara. Caraca, velho. E aí, com o tempo depois, você vai vendo, e aí algumas coisas a gente já começou a entender um pouco melhor. Que aí logo depois teve um camp forte, camp bom, entre aspas. Foi convocada para a seleção de novo, foi para a seleção, já não teve mais o mesmo resultado de antes. Aí engraçado assim, foram 4 camps, né, que ela acabou passando. No primeiro, recorde. No segundo, caiu o rendimento. No terceiro, que o treino também foi forte, rendimento semelhante ao segundo. Aí no terceiro eu falei, meu, deixa eu ver uma coisa. Eu peguei e puxei o freio de mão de novo. Não que ela bateu o recorde, mas ela chegou muito próximo. Melhorou. Aí eu falei, opa, tá aí. Achou a linha de trabalho, o ponto certo. Cara, foram 8 meses, cara. 8 meses para achar o time ideal. Sim. 8 meses para achar o time ideal. Se você for ver, a gente está falando aqui da parte técnica, de métodos de treino, tudo bem. Mas vai ter cara, é como se quando eu comecei a treinar ali, o Toquinho passou pelo Ludes, eu tirasse ele como base para todo mundo. Aquele cara já respira forte. Entendeu? Um cara de família, a família toda do cara é muito forte. O filho do cara é muito forte. Eles são geneticamente abençoados. Não, tem um cara lá na Jutebox, meu amigo, ele é índio, o pai é índio com negro, alguma coisa assim. Eles têm uma força natural. O que é aquele rapaz, meu amigo? O cara nunca levantou um peso na vida. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Touro. E é até bom que você falou nesse ponto até do índio, tudo, porque não tem como negar. O Rio de Janeiro e São Paulo, o Sul também você vê lá atrás, você via como os polos da luta, mas quem fornece essa renovação, essa reciclagem, a reformulação de atletas da base, Norte e Nordeste. Ali de Nordeste, a gente pode brincar que eu estava falando até com o Antônio Jaúde, né? A Bahia é a Rússia brasileira, porque o que ela forma de atletas de alto nível, e você tem o pessoal lá, posso citar os irmãos Marajó, a luta marajoara, o pessoal até mesmo aqui do ACA de Coari, eles são muito fortes. Então, e até um lado a gente perceber sempre ser melhor explorado e estruturado, cara. Quantos campeões não podem sair? Porque eles já vêm de uma diversidade, eu tô com um amazonense lá, meu irmão, que o cara é brincadeira, bicho. Eles são muito fortes, cara. Eles são muito fortes. Brincadeira, bicho. A cara quadrada assim, ó, meu, bruto no treino. Eles são muito fortes. Então, aí, o que você falou da sua atleta. Papel e lápis. Porque, às vezes, até para esse cara muito forte, se você puxar muito dele, você não sabe como ele reage até emocionalmente ao desgaste. E aí você vai aprendendo que cada atleta, você pode puxar um certo volume, uma certa intensidade. E parece que a gente não está defendendo o que está no livro, né? Claro que defende estudos, mas o estudo, a tecnologia só é efetivo se soluciona a prática. Porque se não soluciona, você só tem um papel comprovando algo, você está vendo que o cara não está reagindo. Você trouxe uma, Estou dizendo para não estudar. reflexão bem interessante agora. Eu não estou dizendo para não estudar, é diferente. Estou dizendo que você absorve daquele estudo, desse artigo, dessa linha de trabalho, e o que você puxa que vai dar certo para esse atleta. 3 páginas, 2 itens. Até que ponto do que está aqui comprovado ela reage? Você falou, eu tirei o pé um pouco dela lá, ó. E o que vai valer lá? É o camp ou lá o efetivo, né? É lá. Que isso? É lá, cara. Sem dúvida. Então, assim, isso eu fui engraçado aprendendo que muito. Quando bateu o head coach lá da seleção, até me ligou. Falou, Vitão, o que você fez? Que milagre é esse? Não fiz nada, velho. Só dormiu 8 horas. Ela precisava treinar menos, provavelmente. Sim. Precisava treinar menos. Cara, você trouxe uma reflexão muito bacana, cara, que isso é muito interessante, tanto para o preparador como para o atleta, né? Quando você começa a fazer um trabalho, a importância de... Aí vamos empilhar tudo que você disse, né? Consistência do trabalho. Sim. Paciência no trabalho, porque muita. quer um tempo de
faz, executa, tem aquele determinado objetivo, é um campeonato, é um evento, é o que for, vê o resultado, aí daqui a pouco de novo, e esse ajuste ele acaba vindo com o tempo. Pode ser rápido, você pode ajustar rápido, você pode demorar um pouquinho mais, mas a importância disso, né? Na nossa cabeça, a gente acha que as 6 semanas que você programou, ela vai ter um teste de qualquer coisa que seja relacionada à luta, específico, geral, ergo espirométrico, um teste de repetições, 6, mas você, às vezes, ela está num processo, igual você falou dela, foram 4 camps distintos, um na diversidade bateu recorde, outros 2 muito puxados não. Então a gente vai aprendendo com o tempo, por isso que eu falo muito, cara, tem estudo, tem que ter embasamento, tem que pesquisar, senão eu não desmenosprezo, né, o empirismo, mas você não pode deixar ele como via de regra, o preparador, mas assim, você levar o estudo muito ao pé da letra e esquecer da pessoa que está recebendo, às vezes você deve ser o filtro, né, o preparador ele é o filtro de tudo que vem acadêmico e prático e mixa aquilo e você entrega para o atleta aquilo que você viu de melhor. Legal. Ô, Diogo, o que você vê, cara, assim, como tendência ou você já vê como uma realidade quando a gente analisa, né, os processos metodológicos do treinamento desportivo como um todo ao longo dos anos, dentro da tua experiência hoje, o que tu vê assim, meu cara, isso aqui é tendência ou já é uma realidade que talvez as pessoas não estejam observando da maneira como tem que observar, cara? Por mais simples que sejam as escolhas, eu acho que hoje as análises dos atletas, a parte de tecnologia aumentou muito o acesso aos treinadores. Eu acho que hoje o preparador, cara, ele tem que entender muito o que está ali acontecendo, mesmo que seja esse filtro que a gente citou, porque a informação ela circula de uma velocidade que então eu vejo que hoje está assim, você tem muito mastigado, muito detalhado, relatórios, você tem um estudo muito amplo, até teste genético, uma época fizeram ali a parte do UFC. Agora, a minha reflexão, o Vitão, é até que ponto esse excesso de coisa chega para aquela pessoa que é o atleta. Porque eu estava debatendo outro dia com uma preparadora, cara, eu achei muito interessante. Ela falou sobre o excesso de tecnologia. Ali nós analisamos um vídeo de Fit Light no box, o cara estava tocando, mas ela falou, posso dar minha opinião? Que não era um vídeo nosso, era um vídeo aleatório para análise. O que vai adiantar tudo isso se a base dele está falha, o pilar dele de base de treinamento, ele não está golpeando bem, você vê que ele não está com potência e força. Ela falou, sabe o que vai acontecer? Todo esse respaldo assim, tecnológico, científico não, tecnológico desse cara, ele vai perder para o cara que fez um camp naquelas academias bem pequenininha mexicana, que pulou pneu de carro e vai bater duro nele. Tudo isso que está em volta dele vai ser engolido por o cara que fez o básico. Então, eu acho que a base bem feita vale e a gente saber filtrar a tecnologia, porque vem muita informação, são muitos testes, podem ser melhorados, quanto mais específico, melhor. O professor Emerson falou isso naquele último masterclass, no primeiro, aliás, sobre a importância dos testes de cardio ali, os aeróbicos, mas um alerta sobre os testes específicos. Então, um teste de Wingate é muito importante, mas o quanto ele interfere, vamos dizer assim, isso já é a minha opinião. Num teste que você fez ali com um atleta seu sobre a parte de ground and pound, que é a parte forte dele, colocar para baixo, ser efetivo e finalizar. Qual é a correlação desses? Então, o preparador novo também, quando ele abrir a cabeça para estudar, ele vai querer absorver tudo. Esse eu acho que é um alerta, não é uma crítica, um alerta para quem vem muito cheio de teoria e às vezes esquece. Tudo vai resumir a gestão de pessoas. Eu não estou dizendo para ninguém estudar ou para não ser técnico, mas se você entupir aquilo, você perde a linguagem do atleta. Ele vai criar uma aversão a você. E eu tenho um atleta que já fez protocolos de testes, igual você fez,
Ah, fomos para uma universidade tal aqui do Rio. Pô, chegou lá, os caras deram um teste, cara, eu fiquei quebrado uma semana. Eu não quero voltar lá. Esse foi o relato do atleta. Poderia ser um teste padrão ouro. O atleta não quer mais voltar lá. Falou, nunca mais quero voltar lá, Joe. Porque eu estava numa semana muito árdua, cara. Ninguém perguntou se a gente estava bem ou não. Socaram o protocolo, às vezes, para produzir um estudo, não sei ou não. Que nem também é nosso foco, essa crítica. O lance do feedback do atleta. E o cara falou, eu não quero mais fazer esse teste. Boa. Então, eu acho que é a linguagem. Até essa do que a gente debate aí, você falou a mentoria, uma seca. Tudo bem, tem que ter teoria, tem que ter prática, mas vamos achar aqui uma linguagem, um consenso, porque senão esse cara não vai querer ouvir a gente, o atleta. Boa. Então... Cara, ó, você trouxe um pouco aí dessa questão do novo profissional, né, que está chegando, que vem estudando e tudo mais. Cara, como que você vê hoje o processo educacional da formação desse novo profissional que está chegando? Como que você vê? Do novo profissional, no caso, educação física ou preparador? Não gerar os dois. O novo entrante, o estudante, o cara recente e tal. Pelo bate-papo que eu tenho com os professores que estão em formação, né? Tem o pessoal aqui do Ludus que ainda está em conclusão de faculdade e outros já concluíram. O relato deles, eles sentem muita falta da parte prática. Que existe a teoria, muito importante, mas na hora do vamos ver, eles não estão tendo essa prática. Então, eles entendem o planejamento, podemos dizer, vou citar o atletismo, foi uma matéria que eu tive muito boa na faculdade. A gente tinha os estudos, desde peso do arremesso, sei lá, do dardo, do salto triplo, salto em distância, altura da barreira do 110 com barreira, tudo, masculino, feminino. Mas o que fez isso ser efetivo? Os nossos professores colocaram a gente na prática. Cada bimestre era dividido por 3 a 4 modalidades, a gente teve que saltar caixa de areia, e aí é o que eu te falo, ninguém está te cobrando 8,13, está te cobrando pelo menos saltar, e você ter o entendimento do que você estudou, do que você está praticando. Que aí você vai conseguir ter um entendimento completo e entregar para o atleta, para o aluno, para o teu cliente, né? Não vamos falar assim só de alta performance. Então, eu vejo que eles sentem muita falta da prática. Então, pode ser até um alerta para não é retirar os cursos teóricos que a gente vê hoje em dia, não é isso. Mas eles carecem de prática. E aí você vê as pessoas terem vergonha, às vezes, de, cara, eu não sei ajudar num supino, sei lá, eu não sei, não tem problema. Vamos corrigir isso, não? Mas elas sentem essa falta de me mandaram estudar muito, e agora eu tô aqui, por onde eu começo, né? Entendeu? Então, acho que tá faltando uma conexão, os profissionais, eles estão chegando, e, cara, se eu for além, eu acho que tá faltando um pouco até da bagagem como um todo, de formar essas pessoas, para o que você falou, vocês vão lidar com pessoas. Tem gente chegando despreparada e não por culpa delas, por culpa da formação. Muito curso que só quer colecionar diploma. Tecnicismo mesmo, né? Eu sou Sim, muito preocupado tudo bem. Com técnicas, métodos. Eu te dei o diploma, Vitor, mas e o conhecimento? Porque o conhecimento vai valer muito. O diploma, se você não consegue aplicar tudo que você aprendeu, é um papel na parede, cara. Boa, legal. É o que eu te falar. Se você quer hoje um diploma de faixa preta 6º grau de jiu-jitsu, se você não for e eu não for, vai ter cara que vai querer. E vai ter cara que não, cara. Nem tenho conhecimento para isso ainda. Não mereço ele. Então, a nossa formação ela tem que ser um pouco mais, não sei se também pela fase que a gente vive, o cenário, mas ela tem que ser um pouco mais rigorosa. As coisas não virão fáceis e não virão sem preparo. Senão o mercado de trabalho vai engolir esses profissionais e às vezes não é culpa deles, cara. Bacana. Não é por culpa deles, é por despreparo. Ninguém chegou e falou, cara, isso não é tão assim, calma. Legal. Talvez seja uma característica de quem tomou muita porrada, pensar assim, mas até de uma forma para proteger pessoas boas que estão sendo desperdiçadas. Legal, bacana.
Então, trazer mais prática aí no pós-teórico, aí, pós-conteúdos teóricos. Sim. Tem que estar junto um ao outro, né? Isso também acaba juntando aquilo que a gente falou lá atrás, né? O cara também está disposto a buscar estágio, buscar conhecimento, buscar vivência prática. Lógico. Tem que aprender, cara. Tem que buscar a vivência, né? Do que ele vê na sala de aula, para poder ver na prática ali como é que as coisas funcionam, ver se realmente dá para aplicar ou não. Nem tudo que a gente acaba vendo no livro, ele é realmente aplicável. Exato. Parece que eu estou defendendo muito a prática, mas não. É defendendo colocar em prática o que se foi estudado e embasado teoricamente. Como se fosse uma linha contínua. A teoria, base, estudos, muitos estudos, artigos. Saber absorver esses artigos, saber ser criterioso. Agora vamos colocá-lo em prática, para você criar, o Vitor, o Diogo, a sua linha de trabalho. Aí, nessa reta final não tem pavimento. Legal. Entende? Talvez assim eu consiga descrever mais meu raciocínio sobre a união de teoria e prática. Legal, bacana. Diogo, fala um pouquinho para a gente aí o que o Diogo, o que o Aludos tem aí de formação acadêmica aí para nós, profissionais da área, estudantes e tudo mais. Fala um pouquinho sobre esse serviço que vocês acabam prestando. Paralelo a esse processo de expansão, né, do Ludus lá para fora, nós criamos aí um projeto, né, do Masterclass, que são eventos, por enquanto, online, né, por conta da atual situação, mas que no futuro venha a ser também presenciais, que é para trazer ao máximo isso que a gente está debatendo, teoria e prática. Então, nele, eu acho que fica muito semelhante a uma linha de raciocínio, uma mentalidade como essa conversa que a gente está tendo, de troca de experiências. E a cada evento, eu quero profissionais diferentes participando do projeto, quero que a gente aprenda uns com os outros e que as pessoas entendam que existem linhas diferentes de raciocínio para se chegar no resultado. O que se vê muito é a briga por o eu estou certo, a verdade absoluta. Eu acho isso um tiro no pé da nossa área, né? Não que nós não tenhamos que aprender coisas novas, eu me vejo aí até pelas trocas de ideias, tenho que aprender também coisas novas, me reciclar em outros, mas a ideia do Masterclass é essa. E uma dos espaços dele é a oportunidade para novos palestrantes. Se esse cara não tiver uma chance, ele nunca vai lapidar como palestrante. E com esses que ocupam essas vagas, nós sempre damos um feedback bem assertivo para ele realmente, o pessoal falou que te faltou isso, gostaram, mas é aqui que, né, o teu feedback mesmo essa semana foi bom. Legal. Então isso é importante, porque isso é crescimento. Aí vai de cada um, tá com a mente aberta para absorver e melhorar, ou não, eu quero ficar até aqui. Tudo bem também. Eu já sei que aquele cara eu posso abordar quando for só sobre aquilo, e eu posso tê-lo também. Não tem problema, né? Show, bacana, isso é legal, oportunidades aí para as pessoas têm que ter oportunidades, né? Muito interessante, muito legal esse projeto aí, esse projeto que você está fazendo aí com as Masterclass, trazendo pessoas de renome na área e também trazendo aí novos profissionais para que eles possam botar para fora aí, né, o que estuda, o que faz na prática, né? E o Masterclass não vem para concorrer com ninguém. Tem cara que faz ali o Masterclass e no fim de semana faz outros cursos, que bom, cara. E aí, gostou do curso? Cara, gostei. Vai ter curso que vai ser mais prático, vai ter curso que vai ser mais teórico, vai ter curso que é mais acadêmico. Tudo bem, não tem problema. Vai ter mercado para todo mundo. Legal, show de bola. É isso aí, senhores. Tivemos um bloco agora um pouco mais técnico, um pouco mais sobre treinamento, onde o Diogão trouxe para nós aí toda a sua experiência profissional aí na aplicação dos treinamentos. Nesse nosso último bloco, Diogão de frente com o Vitão. Algumas perguntas aí, bate-bola, para a gente conhecer um pouco mais sobre o Diogo. Te espero no próximo. Senhores, vamos para o nosso segundo bloco. Vamos falar um pouco mais de parte técnica agora. Diogo, antes da gente falar um pouco mais sobre filosofia de treinamento e tudo mais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa parte não sei se a palavra certa é comportamento, tá? Mas é de atuação profissional. Atuação profissional, tá? Então, você tem aí a sua empresa, fez parte da equipe lá da Tinogueira.
Eu vi também que você trabalhou um tempo, jogou tal, até trabalhou com equipe de rugby e tudo mais. Sim, sim. Cara, como que você vê o seu papel como preparador físico dentro de uma equipe? Como que você vê esse seu papel, essa sua função? Certo. Ó, pegando o gancho do que você citou sobre o rugby, foi algo que eu queria, eu sempre gostei de praticar esportes. Então, já desde quando não deu certo o lance do futebol, eu fui tentar novas coisas. E o rugby ensinou muitos valores, muitos valores. E o que eu defendo a tecla, Vitor, que até ajuda como os atletas te veem e esse papel comportamental, é o preparador praticar algo. Eu não estou dizendo que o preparador tenha que competir as coisas que eu já competi, porque eu gosto, mas ele tem que praticar algo. Então, se você vai praticar seu treinamento, sua corrida, que ele veja essa disciplina, porque vai influenciar muito quando você disser, até quando você for transmitir algo. Então, assim, nós não podemos admitir um preparador inativo, 100% inativo. Então, que fique claro, né? Não estou cobrando aqui um preparador que também seja de alta performance e ele ensina a prática, mas que ele pratique algo, porque facilita muito quando você vai cobrar disciplina. Facilita muito quando você vai entregar. O cara sabe que você está falando que você já cansou correndo, você já amassou uma barra com peso, você já entrou em um campo, né? Você botou a sua cara para jogo. E realmente te abre a visão. Então, facilita muito nisso. Agora, da parte de responsabilidade, toda essa parte de entrega, tudo vem com muita disciplina, né? O preparador tem que ser organizado, simples, né? Simples. Não adianta ter uma linguagem muito complexa todos os dias, que a gente falou lá no início, sobre linguagem, né? Pessoas que você está lidando. Se você está lidando com um cara ali que seja fora do esporte, ali na rua que você encontrou e requer uma linguagem mais simples, cabe a você se você vai deixar a linguagem simples para querer interagir com ele ou se você vai se fechar numa bolha só sobre uma linguagem específica. Então, disciplina e organização para essa entrega, né? Acho que esses dois fatores, você ter a sua vida ativa e você ser organizado, ajudam muito num contexto quando você entrega, cobra algo ou estabelece uma meta em conjunto com esse atleta. Show de bola. Bom, você já trabalhou, né, e trabalha com diversas modalidades esportivas, né, como a gente citou aqui, jiu-jitsu, grappling, judô, MMA, o rugby, trabalhou bastante tempo. Rugby cadeira de rodas também. Rugby cadeira de rodas, verdade, eu vi lá, rugby cadeira de roda. Cara, dentro desse processo da preparação física, voltado para o treinamento desportivo, tá? Como que você vê, qual que é a sua visão desses processos quando a gente pensa no treinamento desportivo como um todo? Assim? Como um todo, o primeiro, eu gosto sempre de jogar aberto com os atletas, né? Primeiro, eles têm que ter a consciência do princípio da continuidade. Para mim, é um dos princípios mais importantes do treinamento esportivo. Ele não deu continuidade, vai afetar o lastro dele. Então, essa entrega de acordo com cada esporte, porque é importante saber que o cara do MMA, ele em média vem 2 a 3 vezes na semana. Do jiu-jitsu já pode vir 4. Do rugby é outra história. E se falar do rugby em cadeirantes, a gente depende de acessibilidade, de diversos fatores. Mas pegando esse todo aí, o princípio da continuidade, um dos. Ele entender que se ele não cumprir a meta, ele pode ter seu condicionamento afetado, né? Falando mais assim do preparador físico. E quando encerrar aquele ciclo, essa férias, essa transição, período transitório, que não é o que ele quer, é o que a equipe determinar. Seja atleta que não esteja ligado a uma instituição, porque esse período transitório, se for off por um período longo, também vai afetar na continuidade. Então, é para eles entenderem assim no português, claro, que eles têm que sempre estar produzindo. Seja, acabei de fazer uma luta, agora estou só ali na natação de um mês e o Vitor vai me chamar para treinar, o Diogo, daqui 3 semanas, um mês, mas eles não podem parar. Recuperação ativa, entender que o corpo deles é a máquina de trabalho, a ferramenta de trabalho, né? E se eu não estimulo, se eu não lapido uma ferramenta, ela vai
vão se deteriorando ou diminuindo sua meia-vida, não sei se posso definir assim. Então, eu definiria como o princípio da continuidade um dos principais. Show. E quais são os pilares que você acredita quando a gente pensa em especificidade do treinamento, né? Então, como a gente mencionou, né? Você trabalhou e trabalha com diversas modalidades esportivas, né? A gente tem aí os conceitos gerais, os pilares gerais, que são importantes em várias modalidades, mas quando a gente pensa na especificidade, quais são os pilares, quais são os pontos importantes que você observa que esse cara que está chegando agora, ou esse cara que está iniciando um processo de trabalho, ele não pode negligenciar? Primeiro, estudar muito cada modalidade, as vias daquela modalidade. Então, qual tipo de via energética, gasto, enfim, o que aquela modalidade exige, se ela é de contato, se ela exige mais precisão. Então, para tudo isso, para o profissional que está chegando para entender de especificidade, a primeira é o canal de feedback do atleta, principalmente se você não for daquela modalidade. Então, não sei se eu estou fazendo numa linguagem mais generalizada. Quando eu fui trabalhar com rugby em cadeira de rodas, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir até o treino deles no colégio da Polícia Militar e sentar numa cadeira de jogo. E apanhei pra caramba dos caras na cadeira. Ali eu já tive uma ideia da diferença de que é o cara que tem um controle de tronco e o cara que tem a medula afetada. Então já começa a te abrir um canal. Então, para você ver, vamos falar só do rugby de cadeira de rodas agora. Entender toda a fisiologia do cara no dia normal e em dia de jogo. Porque eles não transpiram. Alguns têm a pontuação diferente, né? De acordo com o grau de lesão. Então, você tem que entender que a tocada de cadeira de cada um é diferente. Pequenos detalhes que no gestual específico vai te ajudar no treino. Então, se eu falar agora de organização de treino, eu dividi quais exercícios gerais, como você citou, eu posso fazer na cadeira de passeio, como as puxadas, um supino, um cadeirante, e quais eu faço a transição dele para a cadeira de jogo. Porque eu apanhei no começo também. Eu tive que fazer a transição do cara para a cadeira passeio, jogo, eu estava sozinho no dia. Então, primeiro, segundo dia, eu já quebrei em 2 blocos. O que é geral na cadeira de passeio, o que é específico na cadeira de jogo. Muda cambagem, enfim. E o específico, Vitor, eu encaro ele assim como um refinamento, cara. Ele vai ser muito importante desde que a base seja bem feita. Então, até mesmo para o treinamento específico de cada modalidade, dá para fazer o mais simples possível. Se você tem ali 3, 4 gestos, vamos dizer assim, para um lutador, agora deixa o rugby de lado, em que melhore um atleta seu, o punch, né, a potência dele de golpe, o ground and pound dele, a movimentação, o trabalho de queda, eu ficaria, vamos dizer assim, com esses. Eu escolheria 3 a 4 gestuais específicos, seja em trabalhos de contraste, complexo, enfim. Porque eu também já vi isso, muito trabalho com excesso de informações no específico. E o específico, cara, você tem que ser o mais simples possível. A gente tem que contar a trajetória do atleta. Ele já vem em perda de peso, ele já vem no estresse de um camp, e ali não é hora de você entochar informações, sobrecarregá-lo com informações. Então, se você que tiver que escolher, vamos dizer assim, eu tenho 10 exercícios específicos, você só pode escolher 4, escolha 4 que vão ser eficazes para aquela estratégia de luta, para aquela tática de luta, senão sobrecarrega o atleta com informação. Lembrando que nem todo atleta teve a continuidade na infância, ele ainda está num processo. Tem atleta que foi atingir o auge no 5º camp comigo. Aí ele começou com aquele gestual específico, vamos dizer assim, uma medicine ball na parede. Potência de golpe. Ele começou num ritmo, no 2º camp ele já tem uma outra classificação, a partir do 6º camp aquilo já está estabilizado nele. Mas não é no primeiro que você vai atingir, às vezes, o auge. Você tem que estabelecer o 100% daquele momento mais baixo. O sarrafo tem que ser mais baixo, né?
Isso é importante, por isso eu bato muito na tecla da continuidade. Legal. E quando a gente fala de alto rendimento, cara, você já me trouxe uma coisa aqui bem interessante, né? Que no trabalho específico seja simples. Mas quando a gente pensa no trabalho de alto rendimento, no processo de treinamento como um todo, o que você identifica de pontos importantes quando a gente pensa nesse trabalho de alto rendimento? Cara, primeiro ele tem que ser muito bem planejado. Muito bem planejado. A gente tem que entender as fases e os cálculos das porcentagens de carga, acho que do volume e intensidade no geral. Não sei se é isso que eu quero, que a gente quer chegar. Você acredita que seja pontos importantes? Por exemplo, você trouxe aqui para mim, ó, no trabalho específico, já falando já do alto rendimento, seja simples nas tomadas de decisão que você vai fazer, na escolha de exercício. Isso é um ponto importante no alto rendimento. Que ele consiga fazer com máxima eficiência aquilo que foi escolhido. Porque é algo muito complexo. Que você acredita que seja importante? Eu acho que o controle geral de volume e intensidade, eu acho que a periodização tem que ser a lápis, porque a gente está lidando, como você mesmo citou, com gestão de pessoas. E aí a gente tem ali um cara que está para disputar algo muito importante, algo de muita responsabilidade, mas naquela semana, o estado de prontidão dele, quando a gente verificou no início do treinamento, ele não está legal. Não dormiu bem, o cara que é pai está com o filho que não está legal. Então, nesse ponto eu digo que foi um exemplo só, né, que eu citei. A periodização deva ser a lápis, porque a gente vai ter que ajustar. E se você não põe a lápis, você vai se frustrar. A gente está lidando com pessoas. Por mais que o cara seja o campeão, são pessoas. Pessoas têm emoções, razões. E aí, por que eu estou batendo nessa tecla para a pessoa aí, para a galera que está acompanhando? Porque eu já tive amigos, a gente debatendo de forma saudável, extremamente técnicos, não está errado, mas na hora da entrega, o cara, se você for muito assim, esse cara não é russo, cara. Esse cara não está entendendo o que você está falando. Você vai se frustrar. Primeiro dia que ele já não cumprir, e a gente falando de um atleta, vamos dizer, MMA, que faltou porque tem uma noite de autógrafo, e tem que ir lá por conta do patrocinador, você vai se frustrar. Então, nesse ponto, periodização a lápis, linha de trabalho, sempre um plano B, deu errado, onde a gente pode reajustar. Então, eu posso colocar na parte mais técnica uma opção B ou uma ação e reação para um ajuste de volume e intensidade. Algo que no resultado final você veja que o seu trabalho ali não prejudicou ele ou não deixou de atingir a meta. Legal. Porque a gente já viu de tudo, né, cara? Eu já vi um camp impecável, o cara perder em 40 segundos, e o camp que, pô, a gente não... Você vai deitar na cama, você, cara, pô, já foi melhor isso, o cara, pum, sapatada, nocauteia, nocaute da noite, bônus, e você vai aprendendo. Por isso eu fui aprendendo periodização a lápis. Engraçado. Cada camp é um camp. Você me falou isso, eu lembrei agora aqui de uma atleta que eu fiz uma preparação. E aí, cara, passou um mês assim, bicho, muito ruim, assim. Foi um mês assim muito ruim, muito ruim. Cara, das 4 semanas, a gente pensar em treino mesmo, foi 1,5 semanas. E aí foi convocada para a seleção brasileira, foi para a seleção. Aí chegou lá, testes físicos, aí mandou mensagem, ó, puta, amanhã tem teste físico. Eu falei, meu, nossa, melhor. Eu falei, não, ferrou. Cara, bateu o recorde da seleção. Sim, sim. Bateu o recorde. Tem, cara, tem coisas que são inexplicáveis, cara. Caraca, velho. E aí, com o tempo depois, você vai vendo, e aí algumas coisas a gente já começou a entender um pouco melhor. Que aí logo depois teve um camp forte, camp bom, entre aspas, foi convocada para a seleção de novo, foi para a seleção, já não teve mais o mesmo resultado de antes. Aí engraçado assim, foram 4 camps, né, que ela acabou passando. No primeiro, recorde. No segundo, caiu o rendimento. No terceiro, que o treino também foi forte, rendimento semelhante ao segundo. Aí no terceiro eu falei, meu, deixa eu ver uma coisa. Eu peguei e puxei o freio de mão de novo. Não que ela bateu o recorde, mas ela chegou muito próximo. Melhorou. Aí eu falei, opa,
Tá aí. Achou a linha de trabalho, o ponto certo. Cara, foram 8 meses, cara. 8 meses para achar o time ideal. Sim. 8 meses para achar o Porque, time ideal. se você for ver, a gente está falando aqui da parte técnica, de métodos de treino, tudo bem. Mas vai ter cara, é como se quando eu comecei a treinar ali, o Toquinho passou pelo Ludes, eu tirasse ele como base para todo mundo. Aquele cara já respira forte. Entendeu? Um cara de família, a família toda do cara é muito forte. O filho do cara é muito forte. Eles são geneticamente abençoados. Não, tem um cara então, lá na Shootbox, meu amigo, ele é índio, o pai é índio com negro, alguma coisa assim. isso. Eles Meu têm uma força amigo, o que é natural. aquele rapaz, meu amigo? O cara nunca levantou um peso na vida, Sim, tudo, sim. pelo amor de Deus. Sim, sim. Touro. E é até bom que você falou nesse ponto até do índio, tudo, porque não tem como negar. O Rio de Janeiro e São Paulo, o Sul também você vê lá atrás, você via como os polos da luta, mas quem fornece essa renovação, essa reciclagem, a reformulação de atletas da base, Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Ali de Nordeste, a gente pode brincar que eu estava falando até com o Antônio Jaúde, né? A Bahia é a Rússia brasileira, porque o que ela forma de atletas de alto nível, e você tem o pessoal lá, posso citar os irmãos Marajó, a luta marajoara, o pessoal até mesmo aqui do ACA de Coari, eles são muito fortes. Então, e até um lado a gente perceber sempre ser melhor explorado e estruturado, cara. Quantos campeões não podem sair? Porque eles já vêm de uma diversidade, eu tô com uma né? amazonense lá, meu irmão, que o cara é brincadeira, bicho. Eles são muito fortes, cara. Eles são muito fortes. Brincadeira, bicho. A cara quadrada assim, ó, meu, bruto no treino. Eles são muito fortes. Então, aí, o que você falou da sua atleta. Papel e lápis. Porque, às vezes, até para esse cara muito forte, se você puxar muito dele, você não sabe como ele reage até emocionalmente ao desgaste. E aí você vai aprendendo que cada atleta, você pode puxar um certo volume, uma certa intensidade. E parece que a gente não está defendendo o que está no livro, né? Claro que defende estudos, mas o estudo, a tecnologia só é efetivo se soluciona a prática. Porque se não soluciona, você só tem um papel comprovando algo, você está vendo que o cara não está reagindo. Você trouxe uma, tô dizendo para não uma estudar. reflexão bem interessante agora. Eu não estou dizendo para não estudar, é diferente. Estou dizendo que você absorve daquele estudo, desse artigo, dessa linha de trabalho, e o que você puxa que vai dar certo para esse atleta. 3 páginas, 2 itens, até que ponto do que está aqui comprovado ela reage. Você falou, eu tirei o pé um pouco dela lá, ó. E o que vai valer lá? É o camp ou lá o efetivo, né? É lá. Opa, que isso. É lá, cara. Sem dúvida. Então, assim, isso eu fui engraçado aprendendo que muito. Quando bateu, o head coach lá da seleção até me ligou. Falou, Vitão, o que você fez? Que milagre é esse? Não fiz nada, velho. Só dormiu 8 horas. Ela precisava treinar menos, provavelmente. Sim, sim. Precisava treinar menos. Cara, você trouxe uma reflexão muito bacana, cara, que isso é muito interessante, tanto para o preparador como para o atleta, né? Quando você começa a fazer um trabalho, a importância de... Aí vamos empilhar tudo que você disse, né? Consistência do trabalho. Sim. Paciência no trabalho, porque muita. É um tempo de faz, executa, tem aquele determinado objetivo, é um campeonato, é um evento, é o que for, vê o resultado, aí daqui a pouco de novo, e esse ajuste ele acaba vindo com o tempo. Pode ser rápido, você pode ajustar rápido, você pode demorar um pouquinho mais, mas a importância disso. Né? Na nossa cabeça, a gente acha que as 6 semanas que você programou, ela vai ter um teste de qualquer coisa que seja relacionada à luta, específico, geral, ergospirométrico, um teste de repetições, 6, mas você, às vezes, ela está num processo, igual você falou dela, foram 4 camps distintos, um na diversidade bateu recorde, outros 2 muito puxados não. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Por isso que eu falo muito, cara, tem estudo, tem que ter embasamento, tem que pesquisar. Senão eu não desmenosprezo, né, o empirismo, mas você não pode deixar ele como via de regra, o preparador.
Mas, assim, você levar o estudo muito ao pé da letra e esquecer da pessoa que está recebendo, às vezes você deve ser o filtro, né? O preparador, ele é o filtro de tudo que vem acadêmico e prático e mixa aquilo e você entrega para o atleta aquilo que você viu de melhor. Legal. Ô, Diogo, o que que você vê, cara, assim, como tendência ou você já vê como uma realidade quando a gente analisa, né, os processos metodológicos do treinamento desportivo como um todo ao longo dos anos, dentro da tua experiência hoje, o que que tu vê assim, meu cara, isso aqui é tendência ou já é uma realidade É, que talvez as pessoas não estejam observando da maneira como tem que observar, cara? ah, por mais simples que sejam as escolhas, eu acho que hoje as análises dos atletas, a parte de tecnologia aumentou muito o acesso aos treinadores. Ah, eu acho que hoje o preparador, cara, ele tem que entender muito o que está ali acontecendo, mesmo que seja esse filtro que a gente citou, porque a informação ela circula de uma velocidade que então eu vejo que hoje está assim, você tem muito mastigado, muito detalhado, relatórios, você tem um estudo muito amplo, até teste genético, uma época fizeram ali a parte do UFC. Agora, a minha reflexão, o Vitão, é até que ponto esse excesso de coisa chega para aquela pessoa que é o atleta. Porque eu estava debatendo outro dia com uma preparadora, cara, eu achei muito interessante. Ela falou sobre o excesso de tecnologia. Ali nós analisamos um vídeo de Fit Light no box, o cara estava tocando, mas ela falou: posso dar minha opinião? Que não era um vídeo nosso, era um vídeo aleatório para análise. O que vai adiantar tudo isso se a base dele está falha, o pilar dele de base de treinamento, ele não está golpeando bem, você vê que ele não está com potência e força. Ela falou: sabe o que vai acontecer? Todo esse respaldo assim, tecnológico, científico não, tecnológico desse cara, ele vai perder para o cara que fez um camp naquelas academias bem pequenininha mexicana que pulou pneu de carro e vai bater duro nele. Tudo isso que está em volta dele vai ser engolido por o cara que fez o básico. Então, eu acho que a base bem feita vale e a gente saber filtrar a tecnologia, porque vem muita informação, são muitos testes, podem ser melhorados, quanto mais específico, melhor. O professor Emerson falou isso naquele último masterclass, no primeiro, aliás, sobre a importância dos testes de cardio ali, os aeróbicos, mas um alerta sobre os testes específicos. Então, um teste de Wingate é muito importante, mas o quanto ele interfere, vamos dizer assim, isso já é a minha opinião. Num teste que você fez ali com um atleta seu sobre a parte de ground and pound, que é a parte forte dele, colocar para baixo, ser efetivo e finalizar. Qual é a correlação desses? Então, o preparador novo também, quando ele abrir a cabeça para estudar, ele vai querer absorver tudo. Esse eu acho que é um alerta, não é uma crítica, um alerta para quem vem muito cheio de teoria e às vezes esquece. Tudo vai resumir a gestão de pessoas. Eu não estou dizendo para ninguém estudar ou para não ser técnico, mas se você entupir aquilo, você perde a linguagem do atleta. Ele vai criar uma aversão a você. E eu tenho um atleta que já fez protocolos de testes, igual você fez. Fomos para uma universidade tal aqui do Rio. Pô, chegou lá, os caras deram um teste, cara, eu fiquei quebrado uma semana. Eu não quero voltar lá. Esse foi o relato do atleta. Poderia ser um teste padrão ouro. O atleta não quer mais voltar lá. Falou: nunca mais quero voltar lá, Joe. Porque eu estava numa semana muito árdua, cara. Ninguém perguntou se a gente estava bem ou não. Socaram o protocolo, às vezes, para produzir um estudo, não sei ou não. Que nem também é nosso foco, essa crítica. O lance do feedback do atleta. E o cara falou: eu não quero mais fazer esse teste. Boa. Então, eu acho que é a linguagem. Até essa do que a gente debate aí, você falou a mentoria, uma seca. Tudo bem, tem que ter teoria, tem que ter prática, mas vamos achar aqui uma linguagem, um consenso, porque senão esse cara não vai querer ouvir a gente, o atleta. Boa. Então... Cara, você falou, você trouxe um pouco aí dessa questão do novo profissional, né, que está chegando, que vem
estudando e tudo mais. Cara, como que você vê hoje o processo educacional da formação desse novo profissional que está chegando? Como que você Do vê? novo profissional, É. no caso, educação física ou preparador? Não gerar os dois. Ah, o novo entrante, o estudante, o cara Tá. recente e tal. Ó, pelo bate-papo que eu tenho com os professores que estão em formação, né? Tem o pessoal aqui do Ludus que ainda está em conclusão de faculdade e outros já concluíram. O relato deles, eles sentem muita falta da parte prática. Que existe a teoria, muito importante, mas na hora do vamos ver, eles não estão tendo essa prática. Então, eles entendem o planejamento, podemos dizer, vou citar o atletismo, que foi uma matéria que eu tive muito boa na faculdade. A gente tinha os estudos, desde peso do arremesso, sei lá, do dardo, do salto triplo, salto em distância, altura da barreira do 110 com barreira, tudo, masculino, feminino. Mas o que fez isso ser efetivo? Os nossos professores colocaram a gente na prática. Cada bimestre era dividido por 3 a 4 modalidades, a gente teve que saltar caixa de areia, e aí é o que eu te falo, ninguém está te cobrando 8,13, está te cobrando pelo menos saltar, e você ter o entendimento do que você estudou, do que você está praticando. Que aí você vai conseguir ter um entendimento completo e entregar para o atleta, para o aluno, para o teu cliente, né? Não vamos falar assim só de alta performance. Então, eu vejo que eles sentem muita falta da prática. Então, pode ser até um alerta para não é retirar os cursos teóricos que a gente vê hoje em dia, não é isso. Mas eles carecem de prática. E aí você vê as pessoas terem vergonha, às vezes, de, cara, eu não sei ajudar, num supino, sei lá, eu não sei, não tem problema. Vamos corrigir isso, não? Mas elas sentem essa falta de me mandaram estudar muito e agora eu tô aqui. Por onde eu começo, né? Entendeu? Então acho que tá faltando uma conexão. Os profissionais eles estão chegando. E, cara, se eu for além, eu acho que tá faltando um pouco até da bagagem como um todo, de formar essas pessoas para o que você falou. Vocês vão lidar com pessoas. Tem gente chegando despreparada e não por culpa delas, por culpa da formação. Muito curso que só quer colecionar diploma e Tecnicismo cartaz. mesmo, né? Eu sou muito Sim, tudo preocupado com bem. técnicas, métodos. Eu te dei o diploma, Vitor, mas e o conhecimento? Porque o conhecimento vai valer muito. O diploma, se você não consegue aplicar tudo que você aprendeu, é um papel na parede, cara. Boa, legal. É o que eu te falar. Se você quer hoje um diploma de faixa preta 6º grau de jiu-jitsu, se você não for e eu não for, vai ter cara que vai querer. E vai ter cara que não, cara. Nem tenho conhecimento para isso ainda. Não mereço ele. Então, a nossa formação ela tem que ser um pouco mais, não sei se também pela fase que a gente vive, o cenário, mas ela tem que ser um pouco mais rigorosa. As coisas não virão fáceis e não virão sem preparo. Senão o mercado de trabalho vai engolir esses profissionais e às vezes não é culpa deles, cara. Bacana. Não é por culpa deles, é por despreparo. Ninguém chegou e falou, cara, isso não é tão assim, calma. Legal. Talvez seja uma característica de quem tomou muita porrada, pensar assim, mas até de uma forma para proteger pessoas boas que estão sendo desperdiçadas. Legal, bacana. Então, trazer mais prática aí no pós-teórico, aí, pós-conteúdos teóricos. Sim. Tem que estar junto um ao outro, né? E isso também acaba juntando aquilo que a gente falou lá atrás, né? O cara também está disposto a buscar estágio, buscar conhecimento, buscar vivência prática. Lógico. Tem que aprender, cara. Tem que buscar a vivência, né? Do que ele vê na sala de aula, para poder ver na prática ali como é que as coisas funcionam, ver se realmente dá para aplicar ou não. Nem tudo que a gente acaba vendo no livro, ele é realmente aplicável. Exato. Parece que eu estou defendendo muito a prática, mas não. É defendendo colocar em prática o que se foi estudado e embasado teoricamente. Como se fosse uma linha contínua, a teoria, base, muitos estudos, artigos, saber absorver esses artigos, saber ser criterioso. Agora vamos colocá-lo em prática, para você criar, o Vitor, o Diogo, a sua linha de trabalho. Aí, nessa reta final não tem pavimento.
Legal. Entende? Talvez assim eu consiga descrever mais meu raciocínio sobre a união de teoria e prática. Legal, bacana. Diogo, fala um pouquinho para a gente aí o que que o Diogo, o que que o Aludos tem aí de formação acadêmica aí para nós, profissionais da área, estudantes e tudo mais. Fala um pouquinho sobre os serviços que vocês acabam prestando. Paralelo a esse processo de expansão, né, do Ludus lá para fora, nós criamos aí um projeto, né, do Masterclass, que são eventos, por enquanto, online, né, por conta da atual situação, mas que no futuro venha a ser também presenciais, que é para trazer ao máximo isso que a gente está debatendo, teoria e prática. Então, nele, eu acho que fica muito semelhante a uma linha de raciocínio, uma mentalidade como essa conversa que a gente está tendo, de troca de experiências. E a cada evento, eu quero profissionais diferentes participando do projeto, quero que a gente aprenda uns com os outros e que as pessoas entendam que existem linhas diferentes de raciocínio para se chegar no resultado. O que se vê muito é a briga por o eu estou certo, a verdade absoluta. Eu acho isso um tiro no pé da nossa área, né? Não que nós não tenhamos que aprender coisas novas, eu me vejo aí até pelas trocas de ideias, tenho que aprender também coisas novas, me reciclar em outros, mas a ideia do Masterclass é essa. E uma dos espaços dele é a oportunidade para novos palestrantes. Se esse cara não tiver uma chance, ele nunca vai lapidar como palestrante. E com esses que ocupam essas vagas, nós sempre damos um feedback bem assertivo para ele realmente, olha, o pessoal falou que te faltou isso, gostaram, mas é aqui que, né, o teu feedback mesmo essa semana foi bom. Legal. Então isso é importante, porque isso é crescimento. Aí vai de cada um, tá com a mente aberta para absorver e melhorar, ou não, eu quero ficar até aqui. Tudo bem também. Eu já sei que aquele cara eu posso abordar quando for só sobre aquilo, e eu posso tê-lo também. Não tem problema, né? Show, bacana, isso é legal, oportunidades aí para as pessoas têm que ter oportunidades, né? Muito interessante, muito legal esse projeto aí, esse projeto que você está fazendo aí com as Masterclass, trazendo pessoas de renome na área e também trazendo aí novos profissionais para que eles possam botar para fora aí, né, o que estuda, o que faz na prática, né? E o Masterclass não vem para concorrer com ninguém. Tem cara que faz ali o Masterclass e no fim de semana faz outros cursos, que bom, cara. E aí, gostou do curso? Cara, gostei. Vai ter curso que vai ser mais prático, vai ter curso que vai ser mais teórico, vai ter curso que é mais acadêmico. Tudo bem, não tem problema. Vai ter mercado para todo mundo. Legal, show de bola. É isso aí, senhores. Tivemos um bloco agora um pouco mais técnico, um pouco mais sobre treinamento, onde o Diogão trouxe para nós aí toda a sua experiência sua experiência profissional aí na aplicação dos treinamentos. Nesse nosso último bloco, Diogão de frente com o Vitão. Algumas perguntas aí, bate bola para a gente conhecer um pouco mais sobre o Diogo. Te espero no próximo bloco. Vamos para nosso podcast. Diogo Souza de frente com o Vitão. Diogo, uma realização pessoal. Poder ter a comodidade para minha família, ter estrutura de vida no futuro próximo. Show. Realização profissional que você teve. Profissional? A possibilidade de contribuir com algum atleta olímpico. Acho que isso agregaria aí ao currículo da luta para o outro lado não olímpico que eu tô. Legal. Novos hábitos ou comportamentos que fizeram diferença na sua vida, cara? Cara, acho que a parte de concentração, muita leitura sobre diversos temas para eu poder ter equilíbrio, por conta de ser muito diretivo, assim, do que a gente debateu, ser mais paciente, mais flexível, né? Algo que traga conhecimento e flexibilidade. Bacana. O que te motiva a evoluir, cara? Cara, eu acho que a vida deve ser uma sala de aula, um aprendizado contínuo. Cara. A gente nunca sabe de tudo, nunca sabe muito, sempre dá para aprender mais. Legal. O que você gostaria de reviver? Reviver?
Eu acho que está mais próximo da minha outra parte da família, que a gente tinha ali na infância, nosso futebol de domingo juntos. Esse eu sinto bastante falta, mas até a idade já não deixa muito. Legal, cara. O que você está lendo hoje? Cara, eu tô lendo um livro que eu ganhei de dois amigos, Mitologia Nórdica. Mitologia nórdica. Vou anotar aqui. Posso até mandar a foto depois do Tá livro. Bem boa. interessante, cara. Uma linha Mitologia. do tempo sobre dos deuses e as crenças nórdicas. Interessante, é interessante. Legal. Já está anotado aqui. Ó, se você pudesse juntar 3 pessoas, vivas ou mortas, para você jantar, perguntar o que quiser, um bate-papo, quem seriam essas pessoas e por quê? Eu acho que eu juntaria os meus pais. E, cara, eu vou ficar só com os dois porque eles se separaram muito cedo e queria entender o porquê tantas oportunidades ele perdeu. Com a minha mãe, não, aprendi muito. Mas o porquê ele teve esse medo e tanta ausência. Porque hoje eu vejo isso através das minhas filhas. Eu não quero estar ausente, não quero como que elas veem, né? Como nossos filhos nos veem. Porque eles aprendem, né? Eles veem esse reflexo. Então, eu gostaria de entender isso, cara. Porque com a criança você é pai, sabe? A gente aprende muito, cara. Cansa, mas é muito bom, cara. Não tem como sair da cama acho que no dia pra gente perder, né? A gente sai para vencer. Eu queria entender dessa parte dele o porquê dessa ausência. Porque a vida é uma só, né? E Bacana. ele foi tirado muito cedo da gente, né? Então, não teve a oportunidade de se redimir. Show. Muito bom. Cara, qual foi o seu maior erro e o que você aprendeu com ele? Cara, acho que o maior erro foi quando eu tive a separação lá dos irmãos na academia, a gente ter tentado bater muito de frente e não absorvido o aprendizado. Quando eu equilibrei isso, saiu o Ludos. Então ali, porque aquilo foi um ponto crucial, minha vida antes, minha vida depois. Foi uma fase assim, foi um inferno na terra para mim, durante 2, 3 anos. Depois as coisas se clarearam. E muita gente não sai desse inferno, Vitão, porque tem hora que você pensa que é o fim da linha, você não vê luz no fim do túnel, é complicado. Acho que eu cheguei perto do meu limite e consegui me reerguer. Não tenho vergonha disso. Acho que foi bom para a história do Ludos até. Eu estava bem no chão mesmo, consegui me reerguer. Animal. Cara, se você pudesse indicar um livro para as pessoas poderem ler, independente se é livro da área ou qualquer tipo de livro, tá? Que livro que você indicaria e por que ele? Cara, eu indicaria uma biografia para você aprender com a história dos outros. Então, eu poderia indicar a biografia do Michael Jordan, cara. Porque você aprende com as pessoas que ralaram na prática, se frustraram e deram a volta por cima. Show. Já anotei aqui também. Eu tô com um problema, cara, que quando eu faço essa pergunta, cada Mas vez que pode eu faço anotar, essa porque eu pergunta, anoto entra um também. livro a mais aqui na prateleira. Eu anoto também. Tem a dele, do Entra, Mike Tyson. Eu tô com a entra do um livro Muhammad novo aqui Ali. na Eu gosto. prateleira. Impressionante. É porque foram pessoas, né, cara? São pessoas, aliás, né? O Michael Jordan tá em... São pessoas, né? Por mais que tenham talento, são pessoas que deram a volta por cima, em cima de frustrações, de adversidades, né? E tiveram êxito. Show de... É verdade, também gosto muito de biografia, cara. Me identifico muito com biografias. Cara, que mensagem você daria para os estudantes e os novos profissionais aí que estão chegando, os recém-formados, enfim, pessoal da área, os profissionais da área? Cara, sejam consistentes, aprendam mais do que tentem ensinar, porque é uma fase de absorver muito conhecimento, muito, e colocar muito em prática, que é só errando que eles vão chegar onde eles querem. Não tenham medo de errar, não tenham medo de errar. Vocês vão errar muito. Eu erro muito até hoje, mas você aprende a ir corrigindo. E errar menos. A errar menos, exatamente. Show de Você bola. ameniza. Boa. Vamos para a nossa última pergunta, cara.
qual frase ou filosofia que você tem e que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Todo mundo vai ler essa frase ou essa filosofia que você vai dizer agora. Então, que mensagem que você deixaria para essas pessoas, assim, coisa que você leva para você? Cara, eu vou usar a regra número 4 aqui do Ludus, que é o caminho da força é sempre justo. Muita gente acha que essa da força é sempre justo. E muita gente acha que essa força é relacionada só à capacidade física. E não é isso. A sua trajetória, o caminho da sua força, ele vai ser sempre justo. Ele vai te dar o que você dá a ele. Vai te retribuir, né? O que você dá a ele. O caminho da força é sempre justo. Diogo, obrigado, cara. Obrigado você, Vitão. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço aí. Bate-papo gostoso. A oportunidade da galera conhecer um pouco mais aí de quem eu sou, né? E das coisas que eu acredito. Show de bola. Senhoras e senhores, Diogo Souza aqui no H9 Podcast. Até o próximo episódio. Até, Vitão. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.